Olá, tudo bem? Eu sou a Jennifer e seja muito bem-vindo ao episódio piloto do melhor podcast sobre agricultura. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre solo e as funções orgânicas. Aqui junto comigo a gente tem a Marcele e a Maria Eduarda Bento. Oi, gente! Aqui é a Duda. O trio que vai falar hoje no Agrocast é da turma Tarsila da Escola SESI e somos do grupo 3. Oiê, aqui quem fala é a Marcele. Então, gente, vamos começar? Vamos começar diferenciando quais são as substâncias inorgânicas. Basicamente, a diferença delas é que a substância orgânica é com carbono e a inorgânica é sem carbono. Nelas consistem os ácidos, que é qualquer substância que em solução aquosa libera íons de hidrogênio positivo, como por exemplo o ácido sulfúrico. A base, toda substância que libera em solução aquosa íons de oxigênio e hidrogênio negativo para o solo. Exemplos, soda cáustica. Sais, compostos iônicos não moleculares que se dissolvem na água. Tem no mínimo um cátion diferente de hidrogênio positivo e no mínimo um ânion que é diferente de oxigênio e hidrogênio negativo. Óxidos são as substâncias que apresentam oxigênio ligado a outro elemento químico, compostos binários formado por dois elementos. Para ser um pouquinho mais fácil, eu vou dar alguns exemplos. Exemplos de ácidos: ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido carbônico. Bases: hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio e hidróxido de cálcio. Sais: nitrato de potássio, sulfato de alumínio, carbonato de cálcio. Óxidos: óxido de cálcio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Então, Arrhenius tem uma teoria importantíssima e vamos te contar. A teoria de Arrhenius para ácidos e bases diz que a proposta pelo químico sueco Svante Arrhenius, em 1884, sugeria a classificação de que alguns compostos, como ácidos e bases, com base nos íons formados por eles quando adicionados à água, isto é, ele conseguiu identificar que nas soluções eletrolíticas tinham íons presentes e as que não eram eletrolíticas não tinham íons, o que levou ao desenvolvimento da teoria de ácido-base, que a Duda e a Marcele vão explicar certinho para vocês. Agora eu vou falar sobre o ácido de Arrhenius. Um ácido de Arrhenius é qualquer espécie que aumenta a concentração dos íons ou prótons H+ em solução aquosa. Por exemplo, consideremos a dissociação do ácido clorídrico HC1 em água. HC1, AQ, vai para H+, AQ, mais C1- AQ. Quando preparamos uma solução aquosa de ácido clorídrico, HC1 se dissocia em íons H+ e Ci-. Assim, resulta em um aumento da concentração dos íons H+ em solução, e o ácido clorídrico é um ácido de Arrhenius. E a base de Arrhenius? Uma base de Arrhenius é definida como qualquer espécie que aumenta a concentração de íons hidroxila em solução aquosa. Um exemplo de uma base de Arrhenius é o altamente solúvel hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio dissocia-se em água da seguinte maneira, como está aparecendo na tela. Em água, o hidróxido de sódio dissocia completamente, formando os íons de hidróxido negativo e de sódio positivo, o que resulta em um aumento da concentração de íons de hidroxila. Logo, hidróxido de sódio é uma base de Arrhenius. Correção de pH e corretivos agrícolas. Tu já te perguntou como a acidez do solo funciona? Eu vou contar. A acidez do solo é algo natural e que ocorre por conta de diversos fenômenos, como por exemplo a chuva. A correção da acidez de solo é necessária para que haja um bom uso de aproveitamentos dos fertilizantes e da produtividade na elevação do pH do solo utilizando os corretivos agrícolas. Acaba promovendo aumento de alguns nutrientes e também a insolubilização dos demais, assim sendo tóxicos para alguns tipos de solo e alguns tipos de plantações também, como por exemplo o manganês e o alumínio. Para que haja uma eficácia no uso do corretivo agrícola, é necessário que seja utilizada uma dose adequada, de acordo com o solo e as suas características, uma boa distribuição e uma boa incorporação do corretivo de acordo com a cultura. E agora, qual é a origem da acidez? Existem duas maneiras que são principais na acidificação do solo. A primeira delas ocorre naturalmente com a dissociação de gás carbônico, CO2 mais H2O mais hidrogênio mais HCO3, que seria bicarbonato. Este fenômeno ele é considerado um fenômeno favorecido pelos grandes valores de pH, assim se tornando menos importantes em pHs baixos, sendo menos do que 5,2. A segunda causa de acidificação ocorre por conta dos fertilizantes mesmos, amoníacos e ureia, que durante a transformação dos solos resulta em H+, que seria hidrogênio,
As fórmulas de amoníaca e ureia estão na tela. E a terceira é considerada por alguns autores que dizem que a terceira também é uma acidificação, que no caso seria a hidrólise de alumínio, que produz íons de hidrogênio, sendo a reação essa que também está na tela. Há dois tipos de acidez de solo, a acidez ativa e a acidez potencial. Agora, com certeza, você deve estar se perguntando como faz para neutralizar o solo e quais funções podem ser utilizadas, não é? Pronto, eu vou te explicar. Vamos começar com a explicação da gessagem. A função da gessagem é nada mais que aplicar o gesso no solo. O gesso é a fonte de cálcio e enxofre que atua principalmente na superfície. Contrariando a calagem, ela não interfere no pH do solo, e a gessagem ainda aumenta os teores de cálcio, redistribui o magnésio para as camadas mais profundas do solo, que é de 10 a 20 centímetros e 20 a 40 centímetros, e diminui os teores de alumínio na camada de 20 a 40. O gesso agrícola é o sulfato de cálcio. E a calagem? O objetivo da calagem é diminuir a acidez do solo e aumentar a produtividade, e ela é a etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básicos são adicionados ao solo para neutralizar a sua acidez. Os principais sais adicionados ao solo na calagem são o calcário e o cal virgem. O calcário é composto de carbonato de cálcio, CaCO3, ou de magnésio, MgCO3. E é obtido pela moagem da rocha calcária. O cal virgem é constituído de óxido de cálcio, CaO, e óxido de magnésio, MgO, e é obtido pela queima completa de carbonato de cálcio, CaCO3. Esta prática é realizada antes de implantar o pomar e é feita de médio a longo prazo. Tu sabe quais são os principais benefícios da calagem? Os principais são o aumento da disponibilidade de nutrientes, fornecimento direto de cálcio e magnésio, aumento da atividade biológica e favorecimento do crescimento radicular. Agora eu vou falar um pouco sobre os fertilizantes. Os fertilizantes podem ser divididos como minerais ou orgânicos e os nutrientes como micro ou macronutrientes. Os fertilizantes são compostos que desempenham função primordial no desenvolvimento das plantas, fornecendo ao solo os nutrientes que elas necessitam para germinar, produzir folhas, sementes e frutos. Agora eu vou falar sobre a neutralização e pH. A neutralização de pH e sua simbologia. O pH é uma forma de demonstrar qual é a quantidade de íons hidrogênio em uma solução. Esse valor é exemplificado em log, sendo o cálculo pH igual a menos log H+, que é o cálculo que está aí na tela vendo para vocês. Sendo assim, a escala do pH varia de 1 a 14, sendo 7 o neutro. Quando o pH está entre 1 e 6 é classificado como ácido, quando o pH está entre 8 e 14 é um básico. Em grande parte desses solos, o pH está abaixo de 5, assim é necessário que seja elevado para cima de 5, dependendo da cultura. No caso do feijão, o pH necessário é de 6,0. Assim, o solo para cultivo do feijão é ácido. E agora uma curiosidade, aumenta a concentração de H+, que no caso é hidrogênio, diminui o pH e fica mais ácido. Quando diminui a concentração de H+, hidrogênio, aumenta o pH e fica menos ácido. Agora, os corretivos agrícolas. Os corretivos agrícolas, eles são vários materiais que apresentam reação alcalina. Eles podem ser utilizados para correção de pH. Eu vou citar os principais, assim, que são cal virgem, cal apagada, calcário calcinado, conchas moídas, cinzas, resíduos industriais. E é isso. Então, gente, esse foi nosso podcast. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!